Trago hoje para vocês a história de um sacerdote católico brasileiro, ativista dos direitos humanos, que fez um voo amarrado a balões. Balões gigantes, cheio de gás hélio. Porém, o voo não saiu como o padre queria e nem obteve o resultado esperado. Houve várias piadas no Brasil e no mundo. Recebeu muitas críticas dizendo que a atitude foi perigosa e mal planejada. Mas poucos sabem a intenção nobre que havia por trás da motivação dele. Fala, meus amigos, meu nome é Joyce Prates, bem-vindos ao meu canal Histórias e Café. Esse é meu primeiro vídeo, então já peço que, se vocês gostarem, comente, compartilhe, deixe o seu like, se inscreve. E se quiser também, me sigam lá no Instagram pra gente comentar outras coisas, outros assuntos. E quando sair vídeo novo aqui também, eu vou deixar lá no Instagram e vocês vão ficar sabendo em primeira mão. Então, sem mais delongas, vamos à primeira história desse canal. Adelir Antônio de Carli nasceu em 8 de fevereiro de 1967, na região de Pelotas, Rio Grande do Sul. Descrito por todos como uma pessoa tranquila, aventureira, gostava de esportes radicais e era muito persistente. Sempre lutava muito pelo que achava justo. Quando Adelir tinha 4 anos de idade, os seus pais se separaram e ele foi morar com a sua mãe, Salete, no Paraguai. Aos 15 anos, Adelir perdeu a sua mãe para o câncer. Então ele voltou ao Brasil, indo morar com o seu pai, o senhor Aurélio, e começou a trabalhar com o pai em uma pequena borracharia que ele tinha, na cidade de Paranaguá, Paraná. Não se identificando com a profissão de borracheiro, Adelir foi trabalhar com um tio seu que tinha um posto de gasolina. Lá, ele teve bastante contato com os caminhoneiros da região e pôde conhecer de perto todos os problemas que eles enfrentavam. A cidade de Paranaguá é uma região portuária. Assim, os caminhoneiros enfrentam longas filas para descarregar os caminhões, às vezes levando dias com comida, banheiro e condições de higiene precárias, e com a segurança também em risco. Então, ele seguiu uma adolescência comum. Trabalhou, namorou, teve amigos, e seu pai, o senhor Aurélio, casou-se novamente. Ele já tinha 3 filhos, então eles seguiram uma vida simples, sempre vivendo com muito pouco. Já adulto, Adelir resolveu entrar para o seminário. Estudou na cidade de Paranaguá e em 2003 ele terminou os estudos. Depois de ordenado, ele foi trabalhar na cidade de Ampere. 1 ano depois, ele retornou para a cidade de Paranaguá, onde ele foi trabalhar na paróquia de São Cristóvão, que é o santo protetor dos caminhoneiros. Então, assim, ele assumiu essa causa e fundou, assim, a Pastoral da Rodoviária. A pastoral, além de um apoio espiritual, oferecia um local de descanso onde os caminhoneiros poderiam comer, ir ao banheiro e ter um lugar para descanso. Ele também trabalhou em outras frentes, conquistando muitos fiéis, porque sempre se envolvia pessoalmente com os problemas da comunidade. Certa vez, os dirigentes do porto queriam retirar os proprietários de umas lanchonetes de madeira que tinha no local. De lá, eles tiravam o seu sustento. Então, o padre, junto com mais de 40 famílias, organizou uma manifestação com faixas e bandeiras e acampou junto com todas as famílias ali no local. Em 2006, ele recebeu uma denúncia de que moradores de rua eram obrigados a entrar numa van e eram deixados em outras cidades. Alguns voltavam quilômetros e quilômetros a pé. Outros não conseguiam nunca voltar. O padre fez muito barulho. Ele tentou por diversas vezes falar com o prefeito da época e não foi atendido em nenhuma delas. Assim, ele fez uma denúncia ao Ministério Público, onde provocou a demissão de muitas pessoas importantes da região. Enfim, apesar de muito querido pelos fiéis, por outras pessoas da cidade, o padre era considerado louco, porque ele enfrentava de frente as autoridades. Já para os mais necessitados, ele doava tudo o que tinha, ficando só com o necessário para sobreviver. Adelir gostava muito de esportes. Ele chegou a fazer um curso de parapente, onde ele adquiriu muita experiência prática, porém pouca teórica, não adquirindo assim a permissão para voar.
Paralelo a isso, ele seguia tentando levantar fundos para a pastoral da rodoviária. Fazia missas no pátio do porto para arrecadar algum dinheiro. Então, com o intuito de levantar fundos, ele fez o seu primeiro voo com balões de gás hélio, em 13 de janeiro de 2008. Ele voou com 500 balões, atingindo uma altura de 5,3 mil metros de altitude. E voou a 110 quilômetros de onde partiu, saindo de Ampere, sudoeste do Paraná, a San Antônio, na Argentina. Para fazer o pouso, o padre usou um estilete para furar os balões. Então, como deu tudo certo com essa campanha, ele resolveu fazer um segundo voo, ainda com mais balões e mais alto. Ele se preparou, conseguindo assim roupas térmicas de alumínio, um celular por via satélite e um convencional, um GPS, paraquedas, comida e 1000 balões. E ele contratou uma equipe também de resgate. No dia 20 de abril, estava tudo pronto para o voo. Vieram muitos fiéis e equipe de reportagem. Uma multidão acompanhou a missa rezada pelo padre no local. Só que aquele dia havia um mau tempo, ventos e chuva forte. Amigos tentaram impedir o voo do padre e teve uma equipe de reportagem que indagou se não seria teimosia voar com aquela chuva. O padre que respondeu que em 10 minutos ele ultrapassaria as nuvens e o voo seguiria tranquilo. Às 13 horas daquele dia, ele saiu muito aplaudido pelos presentes. A intenção dele era sair de Paranaguá e ir em direção ao oeste do Paraná, descendo em Maringá ou em Cascavel. Ele tinha a intenção de permanecer 20 horas no ar, batendo assim o recorde dessa modalidade, que eram 19 horas. O padre manteve contato através do celular, mas os problemas já começavam a aparecer. Ele queria o contato com a sua equipe, pois não estava conseguindo manipular o GPS. Eu preciso entrar em contato aqui, eles me ensinam a operar esse GPS aqui, para dar as coordenadas de latitude e longitude, que é a única forma que alguém por terra pode saber onde eu estou. E nessa mesma ligação, ele informa que o seu celular via satélite está saindo fora de área toda hora e ficando sem bateria. Ele voou por 20 quilômetros. Os ventos levaram os balões para a região norte de Santa Catarina. Seu último contato foi às 20h45, onde ele pedia socorro ao patrulhamento aéreo de Santa Catarina, dizendo que estava caindo no mar. Segundo a Marinha, as condições do tempo eram muito ruins, com ventos de 65 km por hora e ondas de 6 a 9 metros de altura. A temperatura da água chegava a 20 graus. A roupa de alumínio não ajudaria muito, pois ela só ajudaria se o corpo do padre estivesse aquecido, mas ao cair no mar, causaria efeito contrário. 24 horas após, o comandante da delegacia dos portos, responsável pela busca, já informava que o tempo se tornava o pior inimigo de Adelir. Enquanto isso, os fiéis mantinham a vigília na igreja, e sua família, angustiada, dava entrevistas à imprensa. Na tarde do dia seguinte, após o acidente, acharam pedaços de balões, a 70 quilômetros ao sul do local onde o padre caiu. A operação de resgate mobilizou 2 navios da Marinha, um avião da Força Aérea Brasileira, um helicóptero da Polícia Militar de Santa Catarina, além de embarcações e aeronaves particulares. Foi uma semana de procura, pelo ar, pelo mar, por terra, e a Marinha e a Aeronáutica encerra os seus trabalhos sem sucesso. Porém, os bombeiros e os voluntários continuaram por mais algum tempo. O padre foi declarado desaparecido até o dia 29 de julho de 2008, 3 meses após o voo, quando um rebocador que prestava serviços para a Petrobras localizou os restos mortais de um homem da cintura para baixo. Este vestia roupas de alumínio, no litoral norte do Rio de Janeiro. Após exames de DNA, foi confirmado ser o corpo de Padre Adelir. No dia 2 de agosto de 2008, cerca de 500 pessoas acompanharam o sepultamento, numa comoção nunca antes vista na cidade. O corpo de Adelir foi sepultado em uma capela especial dos sacerdotes da Congregação dos Agostinhos Descalços de Ampere, onde ele iniciou
a função de evangelizar. Após o acidente, a Agência Nacional de Aviação Civil disse que havia negado o pedido de voo. No mesmo ano, o padre chegou a receber o Prêmio Darwin, que é um prêmio entregue desde 1991 aos seres humanos que tiveram a façanha de ter a morte mais inusitada. E somente um ano após o ocorrido, a Diocese de Paranaguá conseguiu arrecadar dinheiro para levantar a pastoral da rodoviária, que havia sido saqueada no domingo de Páscoa após o ocorrido. E essa foi a história de Adelir Antônio de Carli, mais conhecido por alguns como Padre do Balão. Você já conhecia essa história? Já tinha visto algum meme sobre o Padre Adelir? Se você souber de alguma coisa, quiser complementar aí na história, deixe aí nos comentários e até a próxima história.